O Vasco chegou à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Perdeu dentro de casa para o Juventude por 3-1, time da zona de rebaixamento. E um problema muito grande está constatado não somente por mim e por grande parte da torcida do Vasco, mas também internamente no Vasco tem uma prioridade de contratação para o ano de 2026, visando melhorar o elenco e quem sabe chegar a ter um dos melhores elencos do futebol brasileiro. A única forma de você ter um elenco forte e competitivo é você tendo jogadores bons em todas as posições. Em todos os setores, assim, a gente pode falar. No gol, é óbvio, na defesa aí contra a zaga, contra laterais também e no meio de campo. O meio de campo é o coração do time e aí o Vasco precisará contratar jogadores em 2026 nesse setor. O Vasco precisa de 2 volantes titulares. E também pensando nessa reformulação por ano de 2026, tem alguns jogadores do Vasco que não têm condições de vestir a camisa do clube e que também já foi identificado pela diretoria, eu tenho total certeza. E esses jogadores vão servir também para deixarem o Vasco e vão abrir espaço na folha salarial para o Vasco contratar jogadores de primeira linha para essa posição que é tão primordial de volante. Vem comigo. Estamos aqui com o atual elenco do Vasco. No atual elenco, o Vasco tem os goleiros Léo Jardim, Daniel Fusato, tem o Pablo e tem o Felipe Gabriel. Eu não acredito que a posição de goleiro o Vasco precisa mexer para o ano de 2026. Não se preocupa com essa posição de goleiro. Na lateral direita, eu já adiantei em um vídeo anterior para vocês que eu fiz na semana passada, que eu também acho que o Vasco, beleza, tem o Paulo Henrique, tem o Puma Rodrigues, 2 laterais de seleção, podem viver bons momentos ou não, mas são jogadores que se o time todo estiver jogando bem, eles vão render. Na zaga, o Vasco vai ter que fazer mudanças, isso também todo mundo já sabe. O Vasco tem o Cuesta, zagueiro de seleção, tem o Robert Renan, que é um zagueiro também que já mostrou que pode jogar muito bem, tem o Lucas Freitas, que é um reserva, a gente pode dizer, né, que não vai comprometer em jogos que ele tiver que entrar. Tem o Lucas Oliveira, que não tem a menor condição de jogar no Vasco, então esse com certeza, eu tenho praticamente 100% de certeza que no ano de 2026 o Vasco vai tentar negociar o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos está em fim de contrato com o Vasco não vai renovar, esse jogador não jogará mais no Vasco em 2026 e é um valor muito alto que o Vasco vai abrir na folha salarial não tendo o Maurício Lemos. Esse jogador recebe mais de 600 mil reais por mês com toda certeza. E aí o Vasco na lateral esquerda tem que fazer modificações, eu já falei também com vocês no vídeo anterior. O único aqui que talvez tenha condição de vestir a camisa do Vasco, na minha humilde opinião, é o Lucas Piton. O Leandrinho ainda é um jogador jovem que precisa de mais oportunidades, mas Riquelme e Vitor Luiz não têm a menor condição de serem jogadores do Vasco da Gama, então o Vasco vai atrás de um lateral esquerdo. Também eu tenho certeza na próxima temporada que o Admar Lopes vai entender essa posição como uma carência do elenco do Vasco. E aqui o coração do time, volante. Todo mundo comenta, pô, Maurício, o Vasco tem vários volantes no elenco. Como assim o Vasco precisa contratar volantes? Você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Quando você tem muita quantidade, às vezes você tem pouca qualidade. É isso que está acontecendo com o Vasco. Você sente o jogo do Vasco ficando emperrado muito nesse setor de meio de campo. Faltam jogadores de meio de campo com qualidade técnica para sustentar essa bola, para driblar, para conseguir fazer o passe progressivo, aquele passe que rompe a linha de defesa do adversário, aquele volante que muitas vezes tem a capacidade de pifar a última linha do adversário com um passe mais incisivo, um passe que vai deixar já o companheiro, o centroavante, o atacante, o ponta, de cara pro gol. E principalmente eu sinto falta no Vasco de um jogador para controlar o meio de campo, um jogador que tem a capacidade técnica de controlar a bola, sabe? Aquele volante que esconde a bola, aquele volante que dita o ritmo do jogo e que também consegue escolher por qual lado o time vai jogar, manipulando a defesa adversária. O Vasco falta esse jogador. Vou te dar um exemplo. O Thiago Mendes poderia ser esse jogador, mas não consegue jogar. É um jogador que tem poucas oportunidades, já chegou, já se machucou, teve lesão. O Thiago Mendes para mim ainda é uma incógnita, se ele fica ou se ele sai no ano de 2026. Quem pode ter essa leitura é quem está todo dia nos treinamentos vendo a evolução dele, vendo o desempenho dele. A gente não vê o Thiago Mendes jogar, então não tem como opinar sobre esse jogador. O Barros é um volante que, em tese, ele jogou a carreira dele toda como um segundo volante. O Barros não é primeiro volante. Ele nunca foi primeiro volante, por mais que a maior valência dele no Vasco tenha sido marcar, recuperar bolas. Mas o Barros é um jogador jovem e eu manteria sim ele no elenco do Vasco. Mas eu não acho que ele tem que ser a unanimidade como titular. Para e pensa, cara, o Barros jogaria de titular nos 2 elencos mais poderosos hoje do Brasil, no Flamengo e no Palmeiras? Ele não jogaria de titular.
Essa é a verdade. É um jogador que tem muita margem de evolução. Gosto muito do futebol do Barros. Mas eu acho que o Vasco tem que contratar um jogador para brigar por posição com ele e que chegue para ser titular, com status de titular. Pô, nos treinos o Barros está comendo a bola, no jogo ele está comendo a bola. Aí sim ele é titular. Mas o Vasco tem que ter outras opções. Jair tá machucado, então ele vai continuar. O Tietê, para mim, o Vasco tem que negociar o Tietê. É um jogador que até tem uma certa qualidade técnica, mas, cara, desandou nessa reta final de temporada. E se for preciso você negociar o Tietê para você abrir espaço na folha salarial para você contratar outro jogador melhor do que ele, que faça. Não fiquem apegados a jogadores. E aqui, para mim, esse trio de jogadores, Hugo Moura, Paulinho e Matheus Carvalho, esses são os primordiais que o Vasco tem que negociar. Começando com o Matheus Carvalho, vê alguma proposta de algum time que quer comprar o Matheus Carvalho e negocia esse jogador. Não tem condição de jogar no Vasco. Paulinho, a mesma coisa, não tem mais condições de jogar no Vasco. Chegou, foi muito bem, é verdade, no ano de 2023. Ajudou muito o Vasco em vários jogos ali importantes para o Vasco se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas atualmente o Paulinho não tá jogando bem no Vasco. Ele nem joga, né? Isso é um sinal de que ele não está bem nos treinamentos. Porque senão o Fernando Diniz utilizaria o Paulinho, cara. Pensa que não. Pô, o Paulinho tá comendo a bola nos treinos, tá jogando muito. Ele ia jogar. O técnico vai querer sempre o melhor pro time, porque ele sabe que se ele colocar o melhor em campo e ele continuar ganhando, é melhor para ele. Então, para mim, o Paulinho, que é um jogador que teve notícias, né, que ele pediu R$ 1 milhão para renovar com o Vasco, não tem a menor condição. E aí vamos falar também sobre o Hugo Moura, para mim é um jogador que o Vasco deveria negociar. Então o Vasco tem que reformular o seu setor de meio de campo. O Barros, hoje, e o Jair são os únicos jogadores que eu manteria. O Thiago Mendes eu ainda quero ver, mas o Vasco precisa de 2 volantes titulares, que é o coração do time. Um primeiro volante de elite e um segundo volante que tenha uma capacidade de jogar no entre-linhas, aquele cara boxe to boxe que tem capacidade física para ir ao ataque e voltar a ajudar na defesa. Falta isso no time do Vasco. Falta muito isso. 2 volantes de qualidade. É, para mim, a prioridade. E o Vasco também entende isso. As notícias se dão que o Vasco tem como prioridade a contratar volantes para o ano de 2026. Felipe Coutinho para mim fica, né? Já falei com vocês. O Estrela também. Se pintar a oportunidade de emprestar o Estrela para ele ganhar a rodagem e voltar melhor, e algum time que ele tenha espaço para ser titular, porque no Vasco hoje não tem, e aí entra naquele poupa-tempo, né, cara? O Vasco também precisa melhorar o seu setor ofensivo. Jean Davi, pô, isso aqui nem preciso falar com vocês qual é o destino do Jean Davi. O Garré é um jogador que não joga, mas que eu queria ver ele jogar mais, então talvez, né, está mal nos treinamentos, por isso não está jogando. E aí, cara, se você não está jogando o Garré, se pintar alguma proposta para vender o jogador, que venda. Mas eu acho difícil outro clube pagar o que o Vasco pagou no Garré agora, porque ele não está jogando. Se ele estivesse jogando bem, iam pintar propostas. Mas como ele não está jogando, não tem o que fazer. Andrés Gomes, também já falei, acho que o Vasco tem que comprar esse jogador, tem muito potencial, pode ir para uma Copa do Mundo. O Matheus França tá deixando bastante a desejar em campo, acho que tá sentindo muita pressão, o psicológico dele não está bom. A torcida do Vasco já pegou uma rusga, né, com o Matheus França desde que ele chegou, porque veio do Flamengo, mas eu torço muito para que esse moleque se recupere no Vasco. Ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. O David, pra mim, se tiver uma boa oportunidade também, que negocie o David. Eu já falei, não me apego com o jogador e você também não tem que se apegar. O Vasco tem que contratar jogadores melhores. Todo ano o Vasco tem que visar melhorar o elenco. Toda janela de transferência é visar melhorar o elenco. David é um jogador que você vê ele como titular do time do Vasco brigando para ser campeão brasileiro? Não, então não tem como. O Adson tá machucado, a gente tem que ver como é que ele vai voltar ainda, mas é bom jogador, jovem. O Ryan, bom jogador também. Preciso nem falar que o Vasco tem que tentar manter o Ryan, ao menos que chegue uma proposta recusável. O Verratti, para mim, minha opinião sobre o Verratti, é um jogador que acrescenta muito, muito, muito pouco ao Vasco. Muito pouco ao Vasco. E foi um sintoma contra o Juventude. Quando o Diniz chama o Verratti e coloca ele para entrar em campo, eu tinha total certeza que o Vasco sequer empataria o jogo. O Vasco estaria ficando com um jogador a menos. Se você pegar os números, o Verratti não deve ter tocado uma vez na bola contra o Juventude, nem pelo alto, com cruzamentos que o Vasco tentou, e nem por baixo. Ele não participa do jogo do Vasco. A minha opinião é clara sobre o Verratti. O Vasco tem que contratar um atacante bom para 2026, com característica de força, velocidade, que é ali também o jogo aéreo. A gente não pode ficar só, o Verratti tem o jogo aéreo. E o restante, como é que joga, cara? E o GB eu manteria no Vasco, daria mais oportunidades para ele em jogos de menor apelo, quem sabe até no Campeonato Carioca do ano que vem, pra gente ver como é que ele vai se sair também e ganhando oportunidades aos poucos, esses garotos da base do Vasco. Mas a posição que o Vasco
vai mirar reforçar é volante. É o coração do time. Primeiro e segundo volante, o Vasco tem que ir atrás urgentemente no mercado para 2026. Se você for na frente de outros clubes fazer já um acordo anteriormente, às vezes você paga menos naquele jogador que você vai esperar a janela de transferências abrir, vir um monte de clube em cima e vira leilão. Então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo também. Mas a reformulação vai acontecer no elenco do Vasco para 2026. E lembre-se sempre disso que eu tô falando com vocês. Não se apegue a jogador. O jogador não se apega com o time. Não se apega também ao jogador. Se ele tem que ir embora para vir outro melhor, para você visar melhorar o seu elenco para o ano que vem, isso tem que ser feito. A gente não pode continuar, não. Esse jogador é mediano, ele fica aqui por gratidão no Vasco. Não, cara. Não. Tem que visar melhorar, visar subir. E compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Hype esse vídeo também, se possível. Fui.